a personagens inesquecíveis na televisão brasileira. Aí tem! Criou bordões que caíram na boca do povo. É uma bichona! Ele nasceu em 1939. Seu pai, Silvino Neto, era compositor e sua mãe, Naja Silvino, era pianista. Começou a carreira como cantor, escreveu e atuou em várias peças de teatro, mas a consagração veio em programas de humor. Tem boca de cabelo pra me dar minha Nos anos 80, Silvino substituiu o Velho Guerreiro, apresentando algumas vezes o Cassino do Chacrinha. Quem vai querer levar a bola do Abelardo Barbosa? Alô, Abelardo Barbosa, você está com tudo na prova. Em 99, fez a Escolinha do Barulho, aqui na Record TV. Tem que dizer, dá pra ganhar, tem que ter. Digo nada. Seu último trabalho em televisão foi no programa Zorra Total, onde deu vida a personagens consagrados, como o impagável porteiro Severino. Cadê o crachá? Sem crachá não entra. Ela foi casada com um dos maiores comediantes da história da TV brasileira, Gugu, o ator Paulo Silvino. Paulo morreu aos 78 anos de idade, em agosto deste ano, vítima de um câncer. Agora, Gisele, viúva do Paulo, fala pela primeira vez a uma emissora de TV sobre os últimos dias de vida do marido ao lado dela. Uma história de amor que durou quase 15 anos. No início, Paulo Silvino não imaginava que seu relacionamento com a Gisele seria tão duradouro. A diferença de 31 anos de idade entre eles preocupava o ator. Ele relutou um pouco, né, por causa da idade. Ele mesmo tinha um preconceito, né, da nossa diferença de idade. Como que vocês se conheceram, Gisele? Eu me separei e vim morar aqui nesse condomínio. Como todos sabem, Paulo Silvino fazia piada de tudo. O que ele não esperava é que a vida também fosse lhe pregar uma peça. No primeiro encontro, Gisele estava olhando pra ele, mas na verdade, a paquera era com outra pessoa. Eu fui pra piscina lá no clube, né? E ele tava lá embaixo conversando dentro da piscina. Ele tava dentro da água, só com a parte... Tava bem quente, então só com o rosto aparecendo mesmo. Aí eu, caramba, o Chico Buarque. A minha mãe nem falou que o Chico Buarque morava aqui. Depois de esclarecida a confusão, o flerte entre eles continuou. O casal passou a fazer tudo junto. Os dois não se desgrudavam. Ele era o tipo do homem que ia comigo no ginecologista, ela morria de rir. Ele ia comigo no salão, me esperava fazer unha. A união foi oficializada numa cerimônia Hare Krishna, filosofia indiana seguida pelo humorista. O comediante cuidava dos filhos Isabela, João Paulo e Flávio, que teve a sua carreira de ator interrompida aos 22 anos, depois de um grave acidente de carro em 1993. Flávio Silvino tinha alcançado muito sucesso, encenando o vampiro Matosão na novela Vamp na Rede Globo. Uma bela cena familiar. Não se preocupem, garotas. Já já vocês ficarão iguaizinhas à mamãezinha de vocês. Com a agenda sempre cheia, o ator tinha que viajar muito e não queria se separar da mulher. Foi então que ele fez uma proposta inusitada. Eu sou enfermeira, então eu trabalhava numa clínica aqui na Barra. Então ele sugeriu, olha, eu vou assinar sua carteira como minha enfermeira, pode ser? E você para de trabalhar e vamos viajar. E quem diria, Paulo Silvino também era um grande chefe de cozinha. Cozinhava bem? Muito. É um lado que eu acho que o Brasil desconhece dele. E comida sofisticada, né? De usar champanhes e vinhos tal, tinha determinado vinho para determinado tipo de carne. E ele fazia cantando, que eu achava mó barato. Ele ficava na cozinha cantarolando alto, naquela voz dele, e com prazer.
Daqui a pouco, Paulo Silvino sempre contracenou com mulheres bonitas. Me dava uma agonia, me dava um nervoso, eu ficava com raiva dele. Mas quem era a atriz da Globo que despertava mais ciúmes na esposa? Uma pessoa que você ama, que você é apaixonado, enfim. Sendo agarrado. Os últimos dias do casal. Ele foi o melhor homem, o mais carinhoso, em todos os sentidos. E o difícil momento da despedida. Ele foi como um pássaro. É em instantes. Voltamos com a entrevista da viúva do humorista Paulo Silvino, que conta agora como sentia muitos ciúmes do marido. Ele ficava chateado que eu nunca assistia o programa, não ia na gravação. Aí eu dizia pra ele, poxa, imagina, se põe no meu lugar, imagina eu, uma pessoa que você ama, que você é apaixonado, enfim, sendo agarrado por vários, cada dia um, mas você tem que entender a minha profissão. Eu falei, não, eu tenho que entender, eu tento entender, mas eu não quero assistir. Me dava uma agonia, me dava um nervoso, eu ficava com raiva dele. E para desespero da Gisele, o Paulo sempre contracenou com lindas mulheres. Vem cá, quero você pra mim. Eu acho que era o que mais gravava com ele, era a Ellen Roche. São essas suculentas costelinhas aqui. Ô, meu amorzinho, e pega logo nas partes nobres do porcão. Corta, que isso? Você já viu o porco falando? Teve uma das festas que a gente precisou ir, e aí chegamos primeiro, daqui a pouco chega a Ellen Roche. Eu, ai, meu Deus do céu, que falta de sorte. Aí, vem cá, olha aqui, Ellen, ela morre de ciúme de você. Aí eu pensei, eu mato o Paulo. Aí a Ellen sentou do meu lado, né? Aí ela, ô Paulo, passou um serão nele. Olha só, ela tá certa. Eu também não assisto as cenas do Ricardo. Na época, Ellen Roche era casada com o ator Ricardo Mack. Você pensa que eu assisto? Chega a hora da cena dele, eu fecho o olho, eu saio. Aí eu falei, Paulo, você tá ouvindo isso? Vamos lá pra casa comer essa feijoada. O ciúme foi embora. É, dela foi. O casal vivia feliz, até que algumas mudanças de comportamento deram os primeiros sinais de que algo estava errado. Eu comecei a perceber que ele estava emagrecendo muito rápido. E o Paulo gostava muito de tomar vinho. Aí eu comecei a perceber que ele estava enjoando dos vinhos que ele mais gostava. Paulo relutou um pouco, mas a mulher conseguiu convencê-lo a procurar um médico. Quando o resultado dos exames chegou, foi o próprio ator quem descobriu que estava doente. Ele tentou esconder por alguns dias, mas acabou revelando a triste notícia. Tá bom, Gisele, eu vou te falar. Eu tô com câncer. O que você sentiu naquele Eu momento? chorei muito. O câncer era de um tipo bastante grave. Estava alojado no estômago. Os médicos decidiram que, no caso dele, era melhor operar imediatamente. A cirurgia dele demorou 10 horas. Ele saiu de lá muito bem e muito feliz. Ele chorou a beça, me agradeceu. E foi nessa ocasião que ele gravou um vídeo pra você, saindo da UTI? É, ele filmou. O Paulo levantou do leito do CTI e começou a dançar pra mostrar pra mim que ele estava bem. Após a cirurgia, o humorista teve que ser submetido a sessões de quimioterapia. Estava sofrendo bastante com os efeitos colaterais, quando uma notícia inesperada deixou ele muito feliz. Ano passado, ele recebeu um telefonema da Rede Globo para dizer que o contrato dele virou vitalício. E de repente ele começa a chorar, e muito. Aí ele, poxa, finalmente vocês reconheceram o meu talento. Isso é que é serviço. O tratamento prosseguiu, mas Paulo estava emagrecendo demais. Não estava mais associando quimioterapia com essa perda repentina de peso. Exatamente um ano depois da cirurgia, Paulo Silvino foi novamente internado. O câncer tinha voltado.
Desta vez, a doença se alojou no peritônio, que é a membrana que reveste a parte interna do abdômen e recobre os órgãos dessa região. A família optou por não contar ao ator que o câncer tinha voltado, porque isso podia deixá-lo deprimido e ainda mais debilitado. Quer dizer, a volta do câncer não foi comunicada para ele. Não, a gente não quis falar. Paulo Silvino recebeu alta para continuar o tratamento em casa e, apesar de debilitado, ele não perdia o bom humor. Aonde é que está? O triste momento da despedida. No que eu levantei ele, que ele pediu para sentar, ele morreu. E ainda, os últimos 3 desejos do humorista. Mas ele queria tanto. É o que você vai ver já já. Agora, Gisele Silvino conta que a família optou por prosseguir o tratamento do humorista em casa, para que ele tivesse mais conforto nos últimos dias de vida. Gisele contratou uma equipe para ajudar a cuidar do humorista. Mesmo doente, ele não perdia uma piada. A preocupação do Paulo na home care era quem ia dormir no quarto com a gente, se era homem, se era mulher. Aí tem! Ah, então, peraí, me dá o telefone aqui. Vem cá, vocês têm uma bichona pra cuidar de mim? É uma bichona! Mesmo debilitado, o comediante se esforçava para levar uma vida normal. Fez 3 pedidos para a esposa. Ele cismou que queria ir no cinema. Eu estava muito cansada nessa altura, eu não queria sair. Mas ele queria tanto. Aí eu falei, tá bom, então nós vamos. Então ele foi no cinema. O segundo pedido foi ir a um restaurante japonês. Só com vontade de comer sushi. Aí eu... Caramba, você não gosta de sushi, Paulo. Era só eu que gostava. Você não tá indo por minha causa, é? Ele, não, é porque eu quero. O terceiro desejo do humorista foi bem simples. Queria apenas tomar um banho de sol. Hoje eu quero ir na piscina. Aí eu, poxa, que legal, sério. Ele eu quero tomar um sol. Gisele perdeu mais de 10 quilos durante o tratamento de Paulo. Ela se desdobrava para cuidar do marido. De mal-estar. E sempre assim, me tira da cama, me senta aqui agora na poltrona, me senta na cadeira. Porque nesse final ele começou assim, ficar incomodado, sem posição, né? Ele é muito magrinho. Numa dessas, no que eu levantei ele, que ele pediu para sentar, ele morreu. E eu percebi, né, porque ele deu o último suspiro e o olho dele saiu de órbita. Ele morreu nos seus braços. No meu braço, literalmente, no meu braço. Ele foi como um pássaro, sabe? Sereno. Foi sereno. Paulo morreu no dia 17 de agosto deste ano. O corpo dele foi cremado e as cinzas deixadas embaixo desta árvore, no condomínio onde ele sempre gostou de morar. Chegaram a cogitar o mar, que ele também gostava muito de praia, e nós achamos o lugar perfeito era aqui. Gisele ainda se emociona muito ao lembrar do marido. Se ele pudesse te ouvir nesse momento, o que você gostaria de dizer para ele? Igual a ele, não vai ter. Ele foi o melhor homem, o mais carinhoso, em todos os sentidos. Ele me completava. Gi, obrigada pela sua entrevista. Que Deus conforte seu coração. Obrigada. Obrigada. Fique agora com o programa do Pochá. Boa noite.